pouco tempo, a sua esposa anunciou o fim do casamento nas redes sociais. Como é que o senhor encarou essa situação como homem de Deus e publicamente? São duas questões que as pessoas às vezes confundem, né? Homem e homem público. Se uma pessoa normal, que não tenha uma visibilidade como eu tenho, porque eu sou uma pessoa que um pingo transforma-se numa chuva, né? Qualquer notícia a respeito de alguém que é muito conhecido, acontece esse tipo de situação. Se eu fosse uma pessoa anônima, seria tratado como acontece, infelizmente, inúmeros casos que acontecem por aí. Como eu sou um homem público e principalmente por ao longo de 19 anos eu tenho centenas e milhares de filhos na fé, como por exemplo, são 29 países que eu já fui falar o amor de Deus, vídeos aí no YouTube com mais de 1 milhão de acessos. Então eu tenho uma responsabilidade com todas essas pessoas. E há pessoas que veio ao Evangelho recentemente que tem em nós como, por exemplo, alguém que não tenha ter uma possibilidade de uma crise, de um erro, de uma falha, de uma dificuldade, de uma... É algo que eu sempre prezei e privilegiei, foi a minha família. Eu amo minha família, amo meus filhos, me dediquei a vida para o Evangelho, mas eu nunca deixei assim de atender às questões que um homem precisa atender dentro de uma casa. Por exemplo, as minhas viagens nunca foram extensas. 3x4, fico 4 dias, viajo 3, viajo 4, fico 3, viajo 5, fico 2, fico 5, viajo 2. Eu nunca passei a mais do que 3 ou 4 dias longe da minha casa. A não ser bem lá no início do meu ministério, quando eu fazia viagens internacionais, que tinha que fazer 15 ou 20 dias fora do Brasil. A questão, então, a ausência não é um ponto culminante para que um casamento termine, porque isso acontece em diversas profissões. Piloto de avião, jornalista, jogador de futebol, que fica em concentração, que não é. A questão é a questão de desgaste, índole, caráter, amor, vontade, desejo e responsabilidade em saber quem é. Porque a pessoa que tem que estar ao meu lado tem que entender que está ao lado de um Paulo Marcelo. E eu não sou uma pessoa normal, eu tenho um ministério, eu tenho um mundo espiritual inteiro de um lado que me odeia, a ponto de fazer qualquer coisa para me destruir, porque se a minha voz calar, centenas e milhares de pessoas vão sofrer, porque não vão ouvir o Evangelho que eu tenho para expressar para essas pessoas. Infelizmente, eu falo com muito pesar, com muita tristeza. A minha separação veio como uma surpresa para a minha vida. Inclusive, não tenho absolutamente nada contra a Sinara. Ela segue sua vida. Inclusive, ela já tem um relacionamento que assumiu estranhamente 3 meses depois da nossa separação, de 18 anos de casamento. E eu tenho que continuar minha vida, manter a minha vida, lutando, estou pregando no altar, cuidando dos meus filhos, tendo a minha responsabilidade como pai. E eu só posso lamentar. Se eu tivesse o poder talvez de voltar lá no passado, talvez eu teria feito alguma coisa que faltou. E eu peço todos os dias a Deus assim, exatamente o que é que pode ter faltado. Mas num relacionamento a dois é muito difícil, porque não tem quem é certo, quem é errado, não tem quem tem a culpa e quem não tem a culpa. É a dois. Então é uma coisa que é construída ao longo do tempo. 19 anos não são 19 dias. Alguém me perguntou: você foi feliz? Fui muito feliz. Eu tive uma boa esposa, eu tenho 2 lindos filhos, eu tenho uma boa casa, mas a felicidade, eu creio que ela não é eterna, ela é momentânea. A única felicidade eterna vai ser lá em cima no céu, né? Amém. Pastor, com a proliferação da notícia, de alguma forma, o que mudou no seu ministério? Ou se não mudou? Mudou tudo. Na verdade, muda tudo. Por 2 razões. Primeiro, vou repetir, por ser um homem público, eu sou sujeito ao quê? A especulações. Então, N notícias correm em redes sociais, em fakes da internet por aí, na minha cidade, fora dela, nas notícias diversas. E eu aprendi uma coisa, Gessé. Você é um repórter, principalmente um repórter do nosso mundo, do nosso ambiente, vai saber melhor do que eu. Evangelho e igreja, ela não tem e não possui memória. Ela nunca vai possuir memória. Ela possui momentos. Agora, fase. Você pode viver 50 anos em dedicação
ao evangelho, a uma igreja, a uma instituição. Se um dia surgir qualquer manchinha em você, toda a sua história não vai valer de nada. Felizmente. E eu realmente, assim, não falo com tristeza, porque eu sou um homem preparado. Quando Deus me chamou, Ele me preparou para a guerra. Eu sou uma pessoa que estou preparado para qualquer tipo de situação, até porque eu estou aqui. Eu já tinha consciência plena e concreta e real de que isso iria acontecer quando a notícia surgisse. Porque líderes que eram amigos pessoais, de a gente conversar quase que diário, desapareceram, amigos de ministério. É como se eu fosse assim, hoje um leproso, fosse excluído da cidade. Estou na cidade dos leprosos, mas eu aprendi que na cidade dos leprosos às vezes chega uma notícia, né? E quem sabe o sermão que está tendo lá em cima do monte, e Jesus está lá em cima, a Bíblia diz que um dia ele desceu do monte para encontrar um leproso. Eu estou aguardando, quem sabe seja hoje, né, que ele venha me encontrar, já que não estão deixando eu subir mais em cima do monte, quem sabe ele desça